Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos constantemente a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos os companheiros de jornada que constantemente estão aqui conosco, estudando juntos aqui nesta sala virtual o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram concedidos na forma de um presente e que possamos aprender um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás, livro de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Então aqui neste livro, Emmanuel e André Luiz nos trazem belíssimas informações acerca do Evangelho de Jesus. São belíssimas e profundas reflexões para estudarmos e refletirmos sobre esta busca que estamos fazendo aqui. De que forma devemos agir? De que forma devemos buscar? Buscar, é lógico, as coisas boas para a nossa vida, enquanto nos encontramos aqui nesta jornada terrena, e também quando retornarmos para casa, para o mundo espiritual, continuaremos esta busca. Então, que possamos aproveitar estes momentos aqui nesta sala virtual para aprendermos um pouco mais como realizar estas buscas. E antes de iniciarmos aqui as palavras de Emmanuel, já que o capítulo de hoje é o capítulo de número 2, que tem como título Para Frente. Então, aqui Emmanuel, até pelo próprio título do capítulo, ele já nos chama a atenção que precisamos nos esforçar constantemente para caminharmos constantemente para frente, não ficarmos estagnados, mas, conforme também nos diz Emmanuel, que possamos avançar nem que seja 1 milímetro, mas ficar parado, estagnado, jamais. Então, temos que ir para a frente constantemente. Então, antes de iniciarmos aqui as palavras de Emmanuel, faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é a de número 133. Então, esta mensagem de número 133, Pastorino nos diz o seguinte: não se queixes do mundo. Então, ele fala aqui, não se queixes do mundo. Via de regra e constantemente, nós reclamamos, nós nos queixamos do mundo, falamos que o mundo não está bom, que o mundo está isto, está aquilo, mas conforme ele nos fala aqui, o mundo não é mal. Ou seja, o mundo em si, ele não é mal. E aí ele acrescenta, os homens no sentido genérico, os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Então aqui ele nos chama a atenção de uma forma assim tão clara que ao invés de reclamarmos do mundo, reclamemos de nós mesmos. E é lógico, tenhamos atitude em nos transformarmos em pessoas melhores. Então aqui é exatamente isso que ele fala, o mundo não é mau, os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda
nasce a pureza dos lírios. Então aqui ele fala que mesmo que estejamos ainda nesta condição de defeituosos, ainda carregando uma quantidade enorme de vícios, que ele classifica aqui como sendo lama. Então, desta lama, sem sombra de dúvida, onde nós ainda nos encontramos, sem sombra de dúvida que um dia sairá um produto de qualidade. Igual ele fala aqui, da lama imunda nasce um lírio dos mais puros. E ainda ele fala, e também daquilo que nos parece mal e impuro, pode surgir luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Então, sem sombra de dúvida que a luz do sol, por exemplo, ela entra, ela alcança todo e qualquer lugar, entra em qualquer pântano, e sai limpa do mesmo jeito, ou seja, ela não se suja. E aí ele encerra dizendo: procure ter apenas pensamentos bons, porque ou melhor, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Então aqui ele nos chama a atenção que se estivermos constantemente nos esforçando para pensamentos mais puros, para gerarmos energias mais puras, estas energias, estes bons pensamentos, mesmo que estivermos em ambientes impuros, estes pensamentos puros, eles não serão maculados. Então é preciso, sem sombra de dúvida, fazer esforços constantemente. E aqui chegamos nas palavras de Emmanuel. São frases curtas neste capítulo, e o capítulo também é curto, mas com ensinamentos profundos, onde ele começa nos dizendo o seguinte sobre esta marcha para a frente constantemente. Então ele nos diz: por mais sofras, jamais desanimes. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção, assim como nós encontramos fartamente na doutrina espírita, que precisamos avançar constantemente sem desânimo. Jesus também nos falou sobre esta necessidade da perseverança. Então Jesus nos fala que aquele que perseverar até o fim, sem sombra de dúvida, que receberá a coroa da vitória. Então aqui Emmanuel fala e nos lembra que mesmo que estejamos sofrendo, não podemos desanimar. Ele fala aqui, ó, jamais desanimes. O problema aparece carregando a lição. Então aqui ele nos chama a atenção que os problemas que aparecem na nossa vida, ele vem ali carregando junto com ele, de braços dados, lições que nós precisamos para a nossa vida. O problema é que, via de regra, como ainda não temos olhos para ver, também não temos ouvidos para ouvir, ver e ouvir estas lições, via de regra nós não percebemos estas lições que estão chegando até nós, juntamente com os problemas. Nós só enxergamos os problemas, reclamamos dos problemas, maldizemos os problemas. Mas Chico Xavier, ele nos ensinou muito e deixou belíssimas lições também, na forma de exemplos. Ele dizia constantemente que sempre que um problema aparece na nossa vida, nós não devemos questionar por que comigo. Mas, via de regra, nós questionamos desta forma: por que comigo? Por que este problema bateu à minha porta e não bateu? Por que não bateu na porta do meu vizinho? Mas Chico Xavier nos diz que, ao invés de nós fazermos este questionamento, por que comigo, nós deveríamos aprender a fazer o questionamento: o que este problema quer ensinar-me? Qual a lição que ele veio para ensinar-me, lição que eu ainda não aprendi? Exatamente o que Emmanuel fala aqui, é o que os problemas, ele vem sempre carregando junto com ele a lição que nós precisamos, ou as lições que estejamos precisando aprender e apreender. Mas, via de regra, nós não aceitamos, reclamamos, blasfemamos
até mesmo contra Deus. E aí ele diz ainda na sequência, surge a crise revelando a verdade. Então ele nos chama a atenção que constantemente, quando surgem as crises nas nossas vidas, os problemas nas nossas vidas, vem exatamente para nos revelar a verdade. Mais uma vez, como não temos olhos ainda para ver, ou seja, os olhos do Espírito, então nós não enxergamos, nós não alcançamos ainda a revelação desta verdade. E aí ele diz ainda: provações no caminho somam experiência. Então, se nós queremos realmente avançar de uma forma mais rápida, conforme Emmanuel nos fala aqui, enfrentemos estas provações aprendendo, sem reclamar, porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, que quando estamos reclamando, não aceitando estas provações, é sinal que ainda não estamos aprendendo o que deveríamos aprender. E, via de regra, neste caso, vamos ter que retornar outras vezes para executarmos estas tarefas que não estão sendo bem feitas, porque estamos reclamando, maldizendo e querendo, inclusive, transferir a responsabilidade dessas tarefas, desses problemas, a outras pessoas, essas provações, querendo transferir para outras pessoas, sendo que, na verdade, estas provações são nossas. Então, é por isso que Emmanuel nos fala que estas provações somam constantemente experiências quando soubermos enfrentar estes problemas, essas provações, aprendendo as lições, sem reclamações. Porque, via de regra, quando estamos trabalhando em alguma atividade aqui, nas atividades profissionais nossas aqui do plano terreno, via de regra, quando nós queremos realmente nos esforçamos para aprender algo novo, isso se torna mais fácil, nós aprendemos mais rápido. Agora, se não queremos aprender e alguém está tentando nos ensinar, às vezes até nos forçando a aprender, ou devido à força das circunstâncias, nós somos obrigados, impelidos a aprender algo novo, mas não estamos querendo aprender aquele algo novo, sem sombra de dúvida que aquele aprendizado se torna um verdadeiro martírio. Então é preciso ter boa vontade, é preciso realmente nos abrirmos para coisas novas, para aprendermos coisas novas, porque a lei do progresso, ela funciona constantemente e precisamos progredir constantemente. E conforme Emmanuel deu aqui o título a este capítulo sobre caminhar para a frente constantemente, aí abrimos aqui um parêntese nas palavras de Emmanuel e buscamos no Livro dos Espíritos alguns lembretes que nós encontramos aqui em questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre a lei do progresso. Então, aqui, na marcha do nosso progresso, dentro da lei de progresso, nós encontramos o seguinte, na questão 779. Então, na questão 779, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, aqui Kardec quis saber dos espíritos amigos se a força para caminharmos para frente constantemente, nós conseguimos esta força em nós mesmos, ou o progresso é apenas fruto de ensinamentos? E aí os espíritos amigos nos respondem o seguinte, que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, o que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, é por isto e para isto que nós precisamos também de vivermos em sociedade, para ir ensinando o outro aquilo que ele já aprendeu, algo que às vezes eu tenho mais facilidade em aprender e o outro tenha menos facilidade em aprender. Então nós estamos aqui juntos para esse aprendizado
conjuntamente. Então é preciso, sem sombra de dúvida, esta vivência e esta convivência em sociedade. E aí mais adiante nós encontramos o seguinte, nós encontramos também aqui na Lei do Progresso, nós lemos aqui a questão 779, e aí nós encontramos mais adiante na questão 781. Então, na questão 781, Kardec questionou o seguinte aos espíritos amigos: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Ou seja, nós temos o poder, nós que aqui nos encontramos, ou no plano espiritual, ou aqui no plano físico, nós temos o poder, a capacidade de paralisar, de travar a marcha do progresso, não deixar que caminhe, que esta caminhada seja constantemente para a frente e para o alto, conforme nos fala Emmanuel. E os espíritos amigos nos respondem o seguinte: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Então, aqui eles nos chamam a atenção que nós não temos esta capacidade, este poder de travar ou entravar ou prejudicar a marcha do progresso, ou paralisar, na verdade, paralisar a marcha do progresso. Mas, em muitas situações, devido às nossas escolhas equivocadas, nós atrapalhamos, nós embaraçamos a marcha do progresso, e esse progresso, o que deveria ocorrer de uma forma mais rápida, acaba demorando muito mais tempo devido às nossas escolhas equivocadas. E ainda nós encontramos, Elógio, são várias questões que tratam sobre esta lei do progresso, mas tem uma outra que muito importante que precisamos lembrar, relembrar, porque nós já sabemos disso, mas precisamos relembrar para fixar um tanto mais em relação ao que mais prejudica a marcha do nosso progresso. Então, Kardec questionou o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? Qual o maior obstáculo que nós teimamos carregar conosco e que nos prejudica tanto neste progredir? E os espíritos amigos nos responderam o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Então, aqui eles nos chamam a atenção que o que mais nos atrapalha nessa marcha evolutiva chamam-se orgulho e egoísmo, e acrescentam: refiro-me ao progresso moral. Então, eles falam aqui que orgulho e egoísmo nos atrapalham e muito nesta marcha no sentido moral. E ainda acrescentam o seguinte: porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o progresso intelectual se efetua sempre. E, via de regra, esse progresso intelectual ele vai à frente. É preciso que nós nos esforcemos para que este outro progresso também ocorra, ou seja, o progresso moral, conforme Emmanuel nos fala sobre a necessidade de desenvolvermos as duas asas, esta da intelectualidade e da moralidade, porque sem sombra de dúvida que não conseguiremos alçar voos mais altos, o voo do espírito imortal, se nós não desenvolvermos as duas asas, a intelectualidade e a moralidade. É só nós pegarmos como exemplo uma ave, por mais exímia voadora que ela seja, tem uma belíssima capacidade de alçar voos altos. Se nós cortarmos as penas de uma das asas desta ave, ela não conseguirá sair do chão. Assim somos nós no sentido espiritual. Não conseguiremos alçar voos, esse voo do espírito realmente liberto dessas amarras aqui da terra, sem desenvolvermos as duas asas. É lógico que, neste caso, se não desenvolvermos a moralidade, como se tivéssemos uma pedra amarrada no nosso pé, vamos ficar aqui no plano terreno, mesmo depois de desencarnarmos, ou no máximo irmos para uma colônia, sermos socorridos em uma colônia bem próxima aqui, ou até mesmo na atmosfera aqui da Terra. E aí fechamos este parêntese aqui com, neste caso, com Kardec, em O Livro dos Espíritos, e retornamos às palavras de Emmanuel,
onde ele nos diz o seguinte, que Deus sabe o que precisas para ser feliz. Então aqui Emmanuel nos fala e nos chama a atenção que Deus sabe o que nós precisamos para ser feliz. E aí Jesus nos lembrou isto de uma forma muito bela, de uma forma poética, lá no Sermão do Monte, lá naquelas palavras que nós conhecemos, palavras de Jesus, anotadas por Mateus, que nós conhecemos como bem-aventuranças. Então, Jesus nos falou o que nós precisamos para ser felizes. Então, aqui Jesus deixou para nós uma receita para alcançarmos a felicidade. Porque todos nós, como nós sabemos hoje, todos nós fomos criados para a felicidade. Porque Deus não criou nenhuma criatura para sofrer. Mas só que nós precisamos trabalhar, nós precisamos construir este patrimônio que nós conhecemos com o nome de felicidade. Então, aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele nos fala que bem-aventurados, ou seja, serão felizes todos aqueles que um dia alcançar aquela condição, de humildade. Então, Jesus nos fala que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ele nos fala que bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Jesus nos chama a atenção que felizes seremos todos nós quando nós alcançarmos a condição de misericordiosos, porque de misericórdia todos nós necessitamos. E ainda Jesus nos fala que bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ainda nos diz Jesus que bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E assim Jesus segue no Sermão do Monte nos falando sobre a felicidade. Então é preciso, sem sombra de dúvida, nós fazermos a nossa parte, executarmos as nossas tarefas, cumprirmos as nossas missões para alcançarmos esta condição de espíritos transformados para e pelo e para o bem, para realmente alcançarmos, termos direito a este patrimônio natural que é a felicidade. E aí, encerrando as palavras de Emmanuel, ele diz aqui uma última frase, da seguinte maneira: segue à frente e não temas, escorando-te em Deus. Então, aqui Emmanuel nos chama a atenção que precisamos nos esforçar constantemente para seguirmos constantemente à frente, não pararmos, porque sem sombra de dúvida que Deus está conosco constantemente e precisamos, conforme ele fala aqui, buscarmos em Deus através da fé, através desta fé realmente robusta, porque Deus está nos amparando constantemente, porque Deus não está lá, Deus está cá, Deus está dentro de cada um de nós, porque nós, na verdade, somos fagulhas divinas. Todos nós saímos simbolicamente um dia das mãos do Criador, recebemos aquele sopro de vida, conforme está lá naquela simbologia da Gênese, lá no início da Gênese de Moisés, onde ele nos fala, lá no capítulo 2, no versículo 7, onde ele nos fala que nós fomos criados lá do pó da terra e que recebemos um sopro em nossas narinas e nos tornamos um ser vivente. Ou seja, nesta simbologia, naquele momento em que nos tornamos uma individualidade, saímos daquela condição de princípio inteligente e nos tornamos uma inteligência, ou seja, uma individualidade, ganhamos uma identidade, nos tornamos um espírito, uma essência imortal. E antes de encerrarmos as nossas reflexões, ainda destacamos aqui, buscamos no livro Libertação, palavras de André Luiz, onde ele anotou aqui sobre a vida que nós temos a oportunidade de viver aqui na Terra. Então, André Luiz nos diz o seguinte, que a vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade e a ela ninguém é chamado a fim de
de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do seu santuário do Espírito, ou do santuário do Espírito. Então, aqui André Luiz nos chama a atenção que a vida aqui no corpo físico não é para sofrer. A vida aqui no corpo físico é apenas um estágio educativo. Como nós sabemos hoje, todos nós aqui nos encontramos em uma sala de aula. Estamos aqui em um estágio educativo. Estamos aqui em processo de aprendizado, porque a reencarnação nunca foi e jamais será com aquele objetivo de sofrimento, mas tem sempre como propósito e como proposta, como objetivo, a nossa educação. Deus não nos castiga. Deus nos oferece oportunidades para a nossa corrigenda, para a nossa educação. E André Luiz ainda nos diz, ó, cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Então, aqui ele nos chama a atenção que cada um de nós estamos aqui no plano terreno, aqui na Terra, para enriquecer-nos, não trabalhando para nós, mas trabalhando para e pela coletividade onde estamos inseridos. E conforme Emmanuel nos fala sobre essa necessidade de caminharmos para a frente constantemente, construirmos a nossa felicidade, hoje nós sabemos também que a nossa felicidade não é terceirizada, a nossa felicidade não está na dependência de outra pessoa. Eu sou, você é, cada um de nós somos responsáveis pela construção da nossa felicidade. A outra pessoa, os outros companheiros de jornada, podem sim e devem contribuir para a construção dessa felicidade de uma forma coletiva, um auxiliando o outro e tornando a caminhada menos árdua. Mas a minha felicidade está em minhas mãos. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam aqui nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, estudando e refletindo conosco sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta caridade que vocês praticaram em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos também estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre, e que possamos nos esforçar constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Abraço fraternal a todos.